A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar a respeito da toda a terra com a mesma língua, confusão das línguas, a Torre de Babel. Se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Desde já eu peço a você que se chegou agora no canal, se inscreva, curte os vídeos, compartilhe os vídeos, para você ajudar no crescimento do canal. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz: toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. No versículo 2 fala sobre a terra de Sinar, Sinar é o nome que o Antigo Testamento dá ao território da antiga Suméria, e posteriormente chamado Babilônia, ou o termo geral Mesopotâmia. Versículo 4: edifiquemos, façamo-nos um nome. O pecado do povo na terra de Sinar foi a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino, à parte de Deus, através da união política centralizada, poder e grandes conquistas. Esse desígnio era fruto do orgulho e rebeldia contra Deus. Deus frustrou o propósito deles, multiplicando idiomas em seu meio, de tal maneira que não podiam comunicar-se entre si. Isso deu origem à diversidade de raças e idiomas no mundo. Nesse tempo, a raça humana, deixando a Deus, voltou-se para a idolatria. Isaías capítulo 47, versículo 11 fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 fala sobre isso. As funestas consequências deste estado espiritual dos seres humanos é descrita em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 28. Deus os entregou à impureza dos seus próprios corações. Romanos capítulo 24, versículo 26 e 28. Essa história ela mostra que tudo o que fazemos requer que Deus esteja no propósito. Colocar Deus sempre à frente de nossos objetivos, de nossas metas, de nossos sonhos, de nossos propósitos. O povo de Sinar deixou Deus à parte como última opção para seguirem a própria ambição. Essa escolha foi o fruto do orgulho. O estado espiritual deles, daqueles povos, era lastimável, como diz Isaías capítulo 47, versículo 12, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Já que as práticas de povos pagãos estavam habituados a realizarem. Consequência desse estado espiritual é descrita em Romanos capítulo 21, versículo 28. Deus entregou a impureza de seus corações. Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28 fala sobre isso. O semear é gratuito. Podemos semear o que quisermos. Porém, a colheita é obrigatória. Aquilo que semearmos, colheremos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala sobre isso. Por consequência dessa rebeldia, nasceu a diversidade de línguas e povos. Hoje, existe cerca de 7.000 línguas faladas no mundo. Esse número pode aumentar devido a fatores como extinção linguística. Línguas com poucos falantes nativos desaparecem e surgem novas línguas dialetais